Em um ano, quase 300 mil brasileiros foram para a linha da extrema pobreza, sobrevivendo com renda inferior a R$ 145 mensais. Por 4 anos seguidos, essa situação vem aumentando no Brasil. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O vai e vem de trabalhadores à procura de emprego nem sempre estampa um cenário de miséria. Para muitos, mazelas sociais são aquelas escancaradas nas calçadas. Elas existem e chocam, mas o que o IBGE leva em conta na hora de medir a pobreza do país são pessoas que moram em residências. Milhares delas se encontram nessa rua cheia de agências de emprego. E o que elas buscam aqui é uma oportunidade de afastar a pobreza ou a extrema pobreza de seus lares. Segundo pesquisa do IBGE divulgada hoje, em 2018, o Brasil tinha 13 milhões e meio de pessoas vivendo na extrema pobreza, com renda inferior a R$ 145 mensais. Esse número equivale a 6,5% da população. A explicação para este cenário se resume em 2 palavras: desemprego e informalidade. Em números absolutos, 289 mil pessoas caíram na extrema pobreza de 2017 a 2018. Nesse intervalo, o percentual de pessoas nessa condição subiu de 6,4% para 6,5%. Mas na série histórica é o maior nível em 7 anos. Que é um número alto, na verdade, apesar de você observar que em termos percentuais na casa decimal, 0,1, mas são 300 mil pessoas morando ou pessoas residentes no Brasil vivendo em situação de extrema pobreza, né? Num cenário de, a gente até pode dizer, de tímida recuperação da economia, mas um cenário de tímida recuperação, de a persistência ainda de algumas políticas de transferência de renda, quer dizer, público-alvo do Bolsa Família, né? E aí, no entanto, com todas essas medidas, a gente ainda tem essa resistência. Até 2016, Camila morava em uma casa na favela. Hoje, vive num abrigo. Emprego na área dela está complicado. O que ganha vendendo roupas e reciclando a coloca numa situação de extrema pobreza. Ou você compra alimento ou você paga o aluguel. Então, é muito difícil viver dessa maneira. Essas pessoas inseridas em situação de extrema pobreza e pessoas em situação de pobreza no Brasil são justamente essas pessoas que não têm trabalho formalizado, pessoas inseridas em condições precárias do mercado de trabalho. O contingente de pessoas na extrema pobreza no Brasil é bem maior que populações de países como Bolívia, Bélgica e Portugal. O lado positivo dessa história é que na faixa de pobreza, que leva em conta famílias com renda de até R$ 420 mensais por cabeça, houve uma redução de 53 milhões de pessoas em 2017 para 52 milhões em 2018, vivendo nessa condição.